Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Beleza mesmo? Então, tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que for que você for me assistir, esteja e se sinta cumprimentado, tá bom? E amém a todas as saudações. E vamos aqui? Então vamos nós, né? Eu quero falar hoje sobre um personagem maravilhoso que eu conheci ali no meu armazém, né? Que é onde eu estou contando a história. E eu não poderia deixar de falar, né, desta pessoa, o vendedor de maçãs, o irmão Erasmo. O irmão Erasmo, ele era da CCB, da congregação. Meus pais também eram, naquela época, congregavam direto e reto. E por incrível que pareça, estando lá, nunca sequer visitei, nem quis saber, nem perguntava nada, né? Sobre a religião, sobre nada, né? A minha fé era sempre a minha fé era assim no todo, né? No Criador. E este irmão Erasmo era uma figura muito conhecida ali. E eles contavam sobre ele uma história, segundo o próprio irmão me contou, que era uma história mentirosa. Por ele ser crente, eles talvez inventaram essa história, ou só Deus e ele sabe se é verdade, se é mentira, né? Mas era assim, esse irmão Erasmo, ele era músico e ele sofreu um acidente no trabalho, numa máquina que ele trabalhava. E esse acidente foi no dia 12 de outubro, dia que se comemora no Brasil o dia da Nossa Senhora Aparecida. E falavam abertamente ali, né, no bar, né, na copa minha ali, no armazém. Toda vez que ele subia no ônibus ou descia do ônibus, que ficava em frente, né, o nosso comércio, quem estava dentro, né, lá dentro do comércio, repetia essa história. Já estava cansada de saber. Olha que judiação, só tá vendo esse homem aí? Esse homem é crente. E ele teve um dia que ele sofreu um acidente, porque era dia da Nossa Senhora Aparecida, e um colega de trabalho teria dito para ele, olha, hoje é dia da Nossa Senhora Aparecida. E ele, né, o irmão Erasmo, teria respondido. E vocês ficam atrás dessa santa, eu não ligo para santa nenhuma. Aquelas coisas, né? Se ela aparecesse aqui agora, ó, o que eu ia fazer com ela, ó, ó. E ele trabalhava numa máquina de madeira, assim, né? Não sei o que fazia lá na madeira. E justamente neste momento, diz a lenda, que ele sofreu o acidente. E na hora que ele teria falado isso, que ele, na hora que foi colocar a tábua, né, era tipo uma marcenaria, uma carpintaria, né, não sei bem,
na hora que ele foi colocar a tábua, né, na máquina, os braços dele foi junto. E levou os braços, ele ficou só com esse cotozinho aqui dos ombros. E assim corria essa, como que eu vou dizer? Corria essa falácia. Só que um dia eu perguntei para ele, né? Ele vendia maçãs. E um dia ele entrou ali dentro, né? O bar tava, a venda estava lotada. E ele, não sei, num ato de revolta, de desabafo, né? Ele começou a falar bem alto, sabe? Acho que ele deve ter ouvido alguém falando. E ele ficou assim, né? Sabe? Bem, assim, revestido, né? E aí ele pegou e começou a contar para mim, né, e para o meu ex. O que corre por aí é que eu falei isso, falei aquilo da Nossa Senhora Aparecida, mas é mentira, é tudo mentira. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que na hora que eu fui pôr a tábua, a máquina deu um solavanco. E eu fui ajeitar a tábua, e na hora que eu fui ajeitar a tábua, a máquina começou de novo a funcionar, e aí me levou meus braços. Gente, era um sofrimento este homem. Ele, imagina vocês, né? Sem os braços para subir no homem. Ele era um homem enorme, grandão. Para vocês terem uma ideia, ele parecia o Erasmo, o Tim Maia. Até minha irmã falava para ele, o Tim Maia, né? Então, ele, para fazer as necessidades fisiológicas, né? Ele dependia de quem quer que fosse que tivesse no momento, né, à disposição, né? Porque ficou só os dois cotozinhos aqui. Aí vão perguntar, né, os mais, né, que já prestaram bem atenção na conversa, mas como que ele vendia maçã? Sim, eles amarravam um pano, né, um pano aqui, num cesto, e já colocavam as maçãs ali, né, e ele trançava assim, né, que nem uma bolsa tiracolo, e ele vendia as maçãs. As pessoas compravam quantas as pessoas queriam e as pessoas mesmo faziam o troco, né, davam o troco para ele. E assim ele vivia. E ele desenvolveu, ele era músico, né, da congregação, e ele mesmo desenvolveu um instrumento, era um instrumento de sopro, eu não lembro agora. Inclusive, gente, eu fiz uma filmagem na época, né? Ainda brinquei com ele. E ele, falei, eu quero que o senhor se importa se eu gravar, né? E fiz uma filmagem para ele colocou todo o equipamento ali e ele tocava com os pés. Tudo que ele tinha que fazer com as mãos, né? Ele fazia com os pés porque foi um instrumento que ele bolou ali, ele mesmo que desenvolveu, né, e fizeram para ele. Então, gente, vejam vocês, ele era uma pessoa limitadíssima e muito sério. Ele tinha, a esposa também era cozinheira ali, né, na cidade, ela cozinheira de uma família muito rica. E ele tinha 2 filhos, 2 ou 3, acho que 2 filhos também. E eu senti de contar também esta lembrança, querida lembrança desse irmão, né, irmão Erasmo. Se alguém for músico, né, isso fazem 45 anos atrás, né, anos 83, 84. Então, se alguém da região ou alguém mesmo de São Paulo que foi congregar naqueles lugares ali, ele era muito conhecido, mas
ele levou além do peso, né, de ter perdido os 2 braços, né, dependente total, para comer, para tudo, né. Ele ainda era difamado na cidade e todo mundo era voz corrente. Ele estava ali no ponto com a cestinha dele, né? Ele batia aqui no quadro. Ele estava ali no ponto, né? E para ir para a cidade, para vender as frutas dele. Quem estivesse ali comentava esse fato, que ele teria perdido, né, os membros, né? Porque ele teria falado que se a Nossa Senhora Aparecida aparecesse ali, ele faria aquilo com ela, né? Tipo assim, jogava ela ali na máquina para... Eu não sei. Eu não sei se eu acredito no povo, se eu acredito nele. Meu pai confiava piamente nele, né? Pela integridade dele, né? Por aquilo que ele falava, né? Ele negava veementemente que ele proferiu estas palavras, tá? E então, ele já deve ter partido para a eternidade, né? Com certeza. Eu tinha na época, essas histórias todas que eu estou contando para vocês, eu tinha 32, 33 anos. A gente era muito jovem, a gente achava que o mundo, né? Tanto que a gente tirava de letra, a gente não estava, né? E teve um outro fato também, deixa eu ver, dois, vai dar para contar. Teve um outro fato também, esse terminou, né? Na outra linha, parágrafo, travessão, ou vamos trocar a fita, né? Eu estava um dia também ali no armazém e a minha filha chegou gritando, chorando, tadinha, que nem uma doidinha, sabe? Desesperada. E que foi, né? Que foi? Ela não conseguia falar, de tão nervosa, de tão, sabe assim? E não conseguia. E se acalma. E aí, sabe o que tinha acontecido, gente? Olha só. Eles ficavam em casa, né? Iam para a escola, depois do almoço. Na parte da manhã, ficava, né, uma pessoa em casa para fazer as coisas, para cuidar da casa, cuidar deles, né? E não parava também, né? Era outra coisa que foi muito relevante também para mim ficar assim, sabe? Desacorçoada. E aí ela conseguiu falar, né? Se acalmou. O que aconteceu? Ela brigou ou discutiu, né, com a empregada e ela, para se vingar da minha filha, na época tinha gente, ela tinha uns 9 anos, 8, 9 anos. O que ela fez? Ela foi no quarto da menina, pegou as bonecas dela, né? As Barbie, a Suzy, ela tinha aquelas, não sei se era a Barbie ou a Suzy, que tinha maquininha de costura, que tinha isso, que tinha bicicleta, que tinha, sabe assim? A menina, né, tomada de vingança e de ira, foi lá no quarto dela, pegou uma tesoura e cortou todos os cabelos das bonecas dela. Uhum. Eita ser humano, eita ser humano. Detalhe, a moça era jovem também, tá? Ela devia ter uns 17, 18 anos. Ela era também irmãzinha
da congrega, né? E ela fez essa vingança, né? Limpa, gente, não tive das que desfilaram ali, que foram muitas, né? E olha que eu deixava a casa, eu não nem ficava ali para falar, não, saí de lá porque a mulher pegava no meu pé, né? Porque essas são as queixas, né? Deixava à vontade, levantava, fazia minhas coisas e elas ficavam ali à tarde. Então, lá vão ter, porque não tinha nem as crianças, nem ninguém para atrapalhá-las, né? E essa moça era enorme também, sabe? Grandona, loira, do olho azul. E ela era assim, bem obesa, sabe? Limpa, gente, limpa. Fazia bolo à tarde, fazia... às vezes não cozinhava, mas às vezes até fazia, né? Porque eu deixava da janta para o almoço, mas às vezes elas tinham liberdade para fazer. Se quisesse fazer alguma coisa, podia fazer. Se quisesse esquentar, esquentava, né? Limpa, não teve igual de limpeza, de organizada, né? Confiável. A gente teve umas que, né, dava até medo, né, mas essa foi excelente. E não tinha defeito até então. A gente estava assim, feliz com ela. Opa, graças a Deus, né? Encontramos uma, né? Perfeita, poderíamos dizer, né? Uma moça dita como, né, crente, né? Confiável, foi muito recomendada. Inclusive, os pais, né, que veio lá para pedir para trabalhar, né? Gente, era direto e reto. A senhora não está precisando de empregado? A senhora não está precisando de ninguém para trabalhar aqui, né? E foi os pais que falou, não, a senhora pode, que ela está precisando trabalhar, isso e aquilo, né? E ela pegou e fez isso. Cortou todos os cabelos da menina. E eu achei um absurdo aquilo, né? Aí na hora peguei a minha filha, né? Peguei o carro, fui lá para casa, cheguei lá na casa, ela já tinha ido embora. Elas iam embora, assim, tipo 4 horas. Às vezes eu nem via a hora que ia embora, né? Eu não estava lá para ver. E aí o que aconteceu? Eu fui na casa dela, né, gente? Aí cheguei lá na casa dela e aquelas coisas, né? Sabe como que é a irmandade, né? Então, cheguei, oi, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Então, eu queria falar com a fulana. Ai, ô fulana, aí chamou ela, né, pelo nome, ela não veio. Ô fulana, a dona Mari tá aqui, tá te chamando. Vocês vieram? Nem ela. Aí eu falei, bom, já que ela não vem, aí eu falei, olha, eu gostaria que ela viesse, porque eu tenho uma reclamação a fazer, né? Ela teve um probleminha com a minha filha e ela foi lá no quarto, pegou uma tesoura e cortou todos os cabelos das bonecas da minha filha. Então, eu sei que não adianta mais, né? Já cortou os cabelos, não vai dar para emendar os cabelos, né? Mas eu acho que eu queria falar com as senhoras, né? O que a gente pode fazer? Ela não tem esse direito e quero saber também o porquê que ela fez isso. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que a menina, uma menina de 8 anos, né? O que uma menina de 8 anos teria feito para uma pessoa como ela, né? Para ela tomar uma atitude dessa. Você não tinha uma outra, né? Gente, aí a irmã, né? A mãe da... Ô fulana, olha o que a mulher tá falando aqui, é verdade? Ó fulano, e ficava gritando ali da sala, sabe? Sem assim nenhuma autonomia sobre a filha, sem falar nada, né? Quer dizer, eu fui lá, era mentira minha, né? Era mentira minha, eu fui lá reclamar de um acontecido, mas ela perguntava para fulana, né? Se era verdade, se
Oh, é verdade o que ela está contando aqui, que você cortou o cabelo das bonecas? Por que você fez isso, fulana? Isso não pode. E agora? E não sei o que, e não sei o que lá. Bom, conclusão. Ficou dito pelo não dito, tá? E no outro dia, né, claro, né? Ela não foi mais trabalhar, né? Foi mais trabalhar, dali uns dias mandou ainda a mãe lá para acertar as contas, né? Então, vocês vejam que foi um acúmulo de acontecimentos, né? Um dia a dia, assim. E aí vão dizer, mas agora já é 21 minutos. Então, gente, tem muita gente que vai dizer, nossa, mas você só contou tristezas. Sim, eu só contei essas coisas porque algumas pessoas vão falar, nossa, ela só conta vantagem, ela só conta que ela era isso, que deu tudo certo, que isso, que aquilo. Então, eu contei os prós e os contras, né? E muitas coisas que a gente nem pode contar, né, gente? Muita coisa que a gente não pode contar, que tem gente graúda, né, pro meio. Então, vai dizer assim, por exemplo, a minha mãe tinha comércio lá também, só que o comércio da minha mãe era armarinhos, né, era uma loja de tecidos, armarinhos, essas coisas, né, brinquedos, presentes. Quem mais era a clientela dela? Mas era mulheres, pessoas que entravam ali para comprar alguma coisa, né? Agora, ali onde nós estávamos, tinha de tudo ali. E eu costumo dizer, eu sempre falo para os meus filhos, eu falo, olha, se eu fosse mais jovem, se eu ainda tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, o que eu ia fazer na minha vida? Ir num lugar novo, onde estão se implantando, numa vila nova, e eu ia abrir de novo uma venda. A gente fala venda, armazém, empório. Era isso, essa era a minha praia. E eu ia fazer exatamente tudo conforme eu fiz. Ali, gente, naquela copa. Por isso, quando as pessoas ficam num bar, ali mais ou menos funciona como uma terapia. Ali se fala de tudo, se escuta de tudo. A gente tá ali, né? Você atende um, atende o outro, né? E algumas vezes a gente até participa de algumas conversas, mas ali se ouve de tudo que vocês possam imaginar. Eu vi homens ali, sérios, que passavam de manhã sóbrios, compravam um cigarro, bom dia, bom dia. Quando chegava de sábado, né, que saía do serviço, trabalhava até mais ou menos 1h da tarde, passava ali, né, para tomar uma com os amigos, perdia uma compostura. Tipo assim, como que eu vou dizer? Homens casados com mulheres assim, costureiras, donas de casa excelentes, que eu conhecia ali, que tinham 2 ou 3 filhas jovens, lindas, maravilhosas, que trocavam carícias, não ali na nossa frente, mas mais lá fora, sabe? Perdiam a compostura, eu vou falar já o português rasa, se esfregavam um no outro, sabe? Tipo assim, as pessoas realmente, quando bebem, quando tá com a cuca meia cheia, elas mudam, elas, como diz o outro, se entregam, né? Tem coragem de assumir o seu lado. Eu não estou condenando, de maneira alguma, eram homens, como eu estou falando aqui, honestos, trabalhadores. E ali era assim, uma terapia. E eu falava, sempre falava, olha que eu era bem jovem, e eu falava assim, é por isso que muitos homens, quando chegam em casa, espancam suas mulheres, espancam seus filhos. Por quê?
porque aquela realidade para ele é muito chocante. Aquela realidade para ele não é aquilo que ele queria. Aquilo foi acontecendo por circunstâncias da vida, sei lá, se apaixonaram quando jovens, se namoraram, ou sei lá, aprontaram alguma coisa, tiveram que casar, né? E foi levando aquele casamento. Então ali realmente eu canso de falar para vocês. Foi uma faculdade que eu fiz ali. E aí, vamos dizer, mas só tinha gente assim? Não, tinha gente muito maravilhosa. Tinham pessoas incríveis, mulheres incríveis, mulheres já idosas, né? Que trabalhavam de boia fria, que chegavam de tarde, cansadas, como eu já disse, levavam um arroz e um feijão puro na marmita. Tinha uma que levava fubá com um pouquinho de sal e água. Então, esta realidade eu vivi. E por tudo isso, graças a Deus, eu fui acumulando assim, tanta coisa que eu fui vendo, que eu fui, né? Agora já tá tarde, eu já estou me alongando. Então teve muita coisa boa, teve muita gente muito maravilhosa, sim. Teve muita gente inesquecível, sim. Mas como teve gente problemática, como teve gente, como diria a escória da sociedade, né? Que colocavam máscaras e ali, na frente de todo mundo, tiravam as máscaras numa nice, não estavam nem aí, tá bom? Então era isso, meu povo. Até o próximo vídeo, a todos vocês que estão me acompanhando, que estão curtindo, né, minhas histórias. Um beijo no coração de todos vocês, tá? E é isso aí, vamos que vamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que Ele há de querer, né? Fui. Tchau, tchau.